Olá, bem-vindos a mais uma aula da disciplina Conservação dos Solos. Falaremos nesta aula sobre mais 7 ordens de solos. Vamos começar. Conservação dos solos. Vamos continuar a classificação dos solos. Os objetivos da aula. Nós vamos ver a classificação dos solos, apresentar as ordens de solos nitossolos, vestissolos e espedossolos. Apresentar as ordens de solos, luvissolos, neossolos e gleissolos. Os luvissolos apresentam as seguintes características, são semelhantes aos argissolos. Agora é a vez de solos lavados, novos e alagados. Os luvissolos apresentam as seguintes características, são semelhantes aos argissolos quanto à distribuição de argila no perfil. Podem apresentar mudança textural abrupta, isso quer dizer que ocorre grande variação de textura dentro de poucos centímetros de solo, mais ou menos 7,5 centímetros. O horizonte BT, que é o B textural, além dessas características, os luvissolos apresentam gradiente textural ao longo do perfil, ou seja, o teor de argila aumenta do horizonte A para o BT. O prefixo luvissolos vem do latim luere, que significa lavar. Os luvissolos compreendem solos com acumulação de argila proveniente de horizontes superiores. No geral, os luvissolos apresentam nutrientes em grande quantidade para as plantas, devido aos altos valores de saturação por bases. A saturação por base representa um grupo de cátions, cálcio, magnésio, potássio e sódio, que ficam retidos às argilas e são liberados às plantas. Quanto mais cátions estiverem envolvidos na CTC, que é a capacidade de troca catiônica, aderidos às argilas, mais cátions serão liberados às plantas. Isso indica solos com maior potencial nutritivo. As imagens nos mostram que os neossolos são solos jovens, presentes nas encostas. O fato dos neossolos serem solos jovens implica características. Outra característica, possuem partículas variadas, como arenosa, média e argilosa. A quantidade dessas partículas varia com a profundidade. Para os neossolos, as argilas e silt não são importantes, pois não houve tempo suficiente para a formação dessas partículas em proporção representativa. Além dessas características, os neossolos podem ser eutróficos ou distróficos. Esses solos têm boa permeabilidade para a água, mas apresentam baixa retenção de água e nutrientes. Além disso, os neossolos são mais susceptíveis à erosão devido à textura arenosa, à baixa capacidade de troca catiônica, ao teor de matéria orgânica. Os neossolos são encontrados junto a encostas de rochedo, onde existem vegetação sem raízes profundas. São solos que podem ser encontrados em todo o país. Então, o que a gente observa aqui? Que nós temos dois tipos de neossolos. Os neossolos quartzarêmicos ou quartzênicos e os neossolos litólicos. O que isso implica, né? O que a gente vai observar aqui? O neossolo quartzêmico, ele é responsável por essa argila e essas acomodações sedimentares nas rochas do período cenozoico e do período quaternário. Por quê? Devido à movimentação. Então, o neossolo quartzêmico, a gente pode observar que são as areias quartzosas. Já o neossolo litossólico, o que a gente tem aqui? A gente tem nessas partes mais rochosas, nas encostas, esses neossolos que são solos que sofreram pouca alteração na sua estrutura, ou seja, você vai ter mais a rocha-mãe e os primeiros desagregados do rigolito. E nesse quartzêmico, neossolo quartzêmico, a gente vai ter as areias quartzosas. Neossolos, o radical grego neos significa novo, jovem, em início de formação. Assim, os neossolos
são solos que sofreram pouca alteração do intemperismo. Esse tipo de solo está distribuído por várias regiões do país. Como são solos jovens e pouco intemperizados, os neossolos apresentam profundidade inferior a 20 centímetros e, por isso, o horizonte B encontra-se ausente. Esses são solos com predomínio de areias quartzosas, de origens do quartzo, muito semelhantes a areias da construção civil. Os gleissolos estão distribuídos ao longo dos cursos de água e ou em baixadas, onde ocorre o acúmulo de água por longo período. Aqui no Brasil, esse tipo de solo é predominante ao longo do rio Amazonas e região norte. Gleissolos são encontrados em regiões alagadas, são bastante comuns na bacia do Amazonas e na China. Gleissolos, o radical de gleissolos tem origem do russo glei, que significa massa de solo pastosa, indicativo de locais alagados com excesso de água. Os gleissolos são caracterizados pela presença do horizonte glei, um horizonte formado em ambiente redutor, sob forte influência do lençol freático com baixa oxigenação. Os gleissolos estão distribuídos ao longo do curso d'água ou em baixadas, onde ocorre um acúmulo de água por longo período. Aqui no Brasil, esse solo é típico e predominante do rio Amazonas, lá na região norte. Os gleissolos são caracterizados pela presença do horizonte glei, um horizonte formado em ambiente redutor, sob forte influência do lençol freático, com baixa oxigenação. Mas você sabe o que é um ambiente redutor? Lembra-se de quando falamos da porosidade do solo na aula 3? Você viu que o espaço poroso é ocupado pela água e ar. Quando o ambiente está saturado por água, os poros ficam completamente preenchidos por ela e praticamente não sobra espaço para o ar, gás oxigênio, gás carbônico e etc. Quando os poros ficam saturados com água, não sobrando espaço para a água, dá-se o nome de ambiente redutor. No ambiente redutor, ocorre a reação de elementos de ferro aderido ao solo com a água. O ferro, na forma iônica Fe3, pouco solúvel em água, ganha um elétron na água, passando para uma forma iônica Fe2+, que é solúvel em água. Dessa forma iônica, o ferro se desprende do solo e vai para a água, podendo ser carregado para outro local, principalmente as planícies. Essa reação faz com que o ferro presente no solo ele seja liberado para a água, o que provoca uma alteração na coloração do solo. Este volta a apresentar a coloração escura dada pela presença de matéria orgânica. A reação comentada é facilmente perceptível em curso d'água, rio. É comum, na beira de um curso de água, observar uma nata metálica na superfície da água. Se bebermos dessa água, é possível sentir um forte gosto de ferro. Isso acontece devido à presença da forma iônica do ferro na água que bebemos, Fe2+, aquela que se desprendeu do solo e foi para a água. O manejo dos gleissolos está condicionado à seleção de plantas adaptadas à condição de alagamento, como o arroz. Prezados cursistas, realizaremos uma breve atividade para exercitar nosso entendimento. Vocês terão, então, 10 minutos para realizá-la, depois faremos a correção. Exercitando. Então, imagine que você foi recentemente contratado pelo senhor Antônio para coordenar as áreas produtivas de sua propriedade. De início, foram selecionadas 3 áreas para plantio de milho. Área 1, luvissolos. Área 2, gleissolos. Área 3, neossolos litólicos. Explique para o senhor Antônio qual a principal característica de cada área e qual a melhor área para o plantio do milho. Saiba que o milho não se adapta a regiões alagadas e não se desenvolve sobre a rocha.
Então, já pensaram direito? Então vamos à correção. Área 1. Luvisolos compreendem solos com acumulação de argila. Área 2. Estão distribuídos ao longo dos cursos, os gleisolos estão distribuídos ao longo do curso de água e ou em baixadas, onde ocorre o acúmulo de água por longo período. Na área 3, os neossolos litólicos são solos jovens, com pouca ação do intemperismo. Os neossolos litólicos localizam-se em áreas rochosas. Então, senhor Antônio, nenhum dos solos está totalmente indicado para a plantação do milho. No entanto, descartamos dois, o gleissolo e o neossolo litólico. Por quê? O milho certamente não poderia ser cultivado em áreas alagadas ou em áreas rochosas. Ficou como alternativa luvisolos, que por seu teor de argila e minerais, neste caso, é o mais indicado para o cultivo do milho, tendo que ser observadas as erosões e realizando técnicas de manejo adequadas. No geral, os luvisolos apresentam nutrientes em grande quantidade para as plantas, devido aos altos valores de saturação por bases. A saturação por bases representa um grupo de cátions, cálcio, magnésio, potássio e sódio, que ficam retidos às argilas e são liberados às plantas. Quanto mais cátions estiverem envolvidos na CTC, que é a capacidade de troca catiônica, aderidos à argila, mais cátions serão liberados às plantas. Isso indica solos com maior potencial nutritivo. Agora, as 4 ordens que faltam: organossolos, plintossolos, latossolos e planossolos. Vejamos suas características. Mãos à obra. Organossolos. O prefixo da ordem organossolos vem do grego organikos, que significa composto de carbono. Isso quer dizer que o solo que veremos agora apresenta constituição orgânica elevada. Os organossolos apresentam pouca distribuição no país. São encontrados em algumas áreas ao longo de rios, como Iguaçu e Paraná, no estado do Paraná. A elevada capacidade de reter água confere a esse solo uma característica conhecida como subsidência. Além da elevada quantidade de matéria orgânica, os organossolos apresentam as seguintes características: horizonte ístico, elevada capacidade de troca catiônica e elevada capacidade de reter água. Para ocorrer o acúmulo de material orgânico e, consequentemente, formação dos organossolos, é necessária uma dessas duas condições: ambiente mal drenado ou alagado, ou ambiente bem drenado com temperatura baixa. Essas duas condições são importantes para o acúmulo de material orgânico, pois, nesse caso, ocorre a diminuição da taxa de composição. Devido ao acúmulo de material orgânico, dizemos que esse tipo de solo apresenta horizonte ístico. Esse horizonte apresenta as seguintes características: teor de carbono orgânico maior que 80 gramas, quilograma parte por 1, de solo espessura maior ou igual a 20 centímetros. Pode ocorrer em superfícies ou estar soterrado por material mineral. Os organossolos são solos que apresentam elevada capacidade de troca catiônica, devido aos ácidos orgânicos produzidos durante a decomposição dos restos vegetais. Esses ácidos possuem cargas negativas e são capazes de absorver elementos químicos de cargas positivas, K+2, Mg+2, cálcio, magnésio e potássio positivo. Além disso, os organossolos são solos com elevada capacidade de retenção de água. Isso acontece porque o material orgânico existente nesse tipo de solo apresenta alta capacidade de reter água e, consequentemente, ao reter água, o solo aumenta o seu volume. A elevada capacidade de reter água confere a esse solo uma característica como a subsidência. Mas o que é subsidência? É um fenômeno que envolve a água e o volume do solo. Veja bem, o volume do solo não é a quantidade dele. Ao receber água, os organossolos aumentam de volume e, ao perder água, o volume é reduzido em maior ou menor proporção que em outros solos. Isso leva a uma grande variação de volume quanto ao solo, estar seco ou estar úmido. A ocorrência da subsidência pode ocasionar rachaduras nas paredes. As imagens mostram... As imagens mostram o plintossolo, qual se caracteriza pela dureza do solo, difícil mecanização e devido à presença da plinita.
O perfil demonstra os agregados bastante unidos e endurecidos. A coloração vermelha da região apontada indica a presença de ferro, porém, a coloração desse solo pode variar devido à condição em que o solo encontra ou do tipo de argila. Plintosolo é um nome derivado do grego, plintos, que significa material argiloso endurecido. Esse tipo de solo representa solos argilosos, coloridos e endurecidos. São solos que sofreram pouca ação do intemperismo. Plintossolos é um nome derivado do grego plintos, que significa material argiloso endurecido. Esse tipo de solo representa solos argilosos, coloridos e endurecidos. São solos que representam pouca ação do intemperismo. Os plintossolos ocorrem em diversas regiões do Brasil, sendo a mais representativa a região norte, centro-oeste e nordeste. Os plintossolos são diagnosticados pela presença de horizonte plíntico. Esse horizonte é caracterizado pela presença da plintita. A coloração vermelha da região apontada indica a presença do ferro, porém, a coloração desse solo pode variar devido à condição em que os solos se encontram ou do tipo de argila. Ainda temos dois tipos de solos. Concentrem-se, nada de dispersão. As imagens nos mostram os latossolos. São solos espessos, bastante intemperizados. Representam solos alterados pelo intemperismo e a ordem de solo que ocupa maior extensão no país. Os latossolos são caracterizados pela presença do horizonte B litossólico, muito intemperizado e profundidades superiores a 50 centímetros, pela presença de argilas oxídicas e argilas silicatadas, 1:1 de caulinita, e por apresentarem boa permeabilidade à água. Devido à presença de argilas de baixa atividade, silicatadas 1:1 e oxídicas, são solos com baixa capacidade de armazenamento de nutrientes e, por serem muito intemperizados, possuem baixa reserva nutricional. Quando ao preparo do solo para plantio, são solos fáceis de serem trabalhados por implementos como arado e grades. Isso é possível por possuírem baixa atividade de fração de argila, o que condiciona baixa força de coesão e adesão entre as partículas de argila no solo. Este mapa, ele nos mostra como os latossolos ocupam várias regiões do Brasil. Em destaque para o extremo norte de Minas Gerais, muito latossolo. Repare que os latossolos ocupam a região central do Brasil, onde a região é típica do cerrado. Agora, os planossolos já são solos típicos do Nordeste brasileiro, presentes em regiões planas, absorvem água, formam os chamados lençóis suspensos. Vocês podem observar aqui nessa imagem. Planossolos. O nome planossolos tem origem do latim planus, que significa plano, horizontal. Representa solos formados em locais planos e saturados por água durante algum período de tempo. Esta ordem ocorre com maior frequência no nordeste do país e menor proporção no sul e centro-oeste. Os planossolos são caracterizados pela presença do horizonte B plânico. Este horizonte é semelhante a um B textural, pois também apresenta mudança textural abrupta. Além disso, apresentam baixa permeabilidade devido à mudança textural abrupta, o que proporciona a formação temporária do lençol suspenso. E o que seria um lençol de água suspenso? Significa dizer que a água subterrânea ocupa uma parte da zona de aeração, ou seja, a água subterrânea aumenta o volume e alcança as camadas próximas à superfície do solo, que são as chamadas zonas de aeração, deixando o solo ficar encharcado
temporariamente. A profundidade de ocorrência do horizonte B plânico é muito importante para o desenvolvimento de algumas culturas, como citros e cafeeiro, que são culturas não adaptadas a situações de solos encharcados. Então, quanto mais distante da superfície este horizonte estiver, melhor para essas culturas, pois isso reduz a possibilidade de ocorrência de doenças, como aquelas provocadas por fungos causadas exatamente pelo excesso de água. Exercitando. 1. Relacione a coluna da esquerda com a coluna da direita. Observação: pode haver repetição de itens. 1. Organossolos. 2. Plintossolos. 3. Latossolos. 4. Planossolos. Isso. Depois que vocês tenham tempo para responder, a gente vai chegar à seguinte correspondência. 1, 2, 3 e 4. Solos altamente intemperizados são os latossolos. Alto teor de matéria orgânica, os plintossolos. Presença de B plânico, os planossolos. Presença de horizonte ístico, os organossolos. Presença de horizonte B latossólico, 3 latossolos. E presença de plinita, o 2, que são os plintossolos. Desculpa. Resumindo, os luvissolos compreendem solos com acumulação de argila. A ordem luvissolos apresenta maior expressão na região nordeste do Brasil. Os luvissolos são solos que sofreram pouca alteração do intemperismo. Quanto a rocha está próxima da superfície, os neossolos limitam o desenvolvimento do sistema radicular das plantas e a infiltração de água, conhecidos como neossolos litólicos. Os gleissolos estão distribuídos ao longo dos cursos de água ou em baixadas onde ocorre o acúmulo de água por longo período. Os gleissolos são caracterizados pela presença de horizonte glei, um horizonte formado em ambiente redutor sob forte influência do lençol freático com baixa oxigenação. Os organossolos são solos que apresentam elevada capacidade de troca catiônica, devido aos ácidos orgânicos produzidos durante decomposição dos restos vegetais. A elevada capacidade de reter água confere aos organossolos a característica conhecida como subsidência. Os plintossolos são diagnosticados pela presença do horizonte plíntico. O horizonte plíntico é caracterizado pela presença da plinita. Os latossolos representam solos altamente temperizados. Os latossolos são caracterizados pela presença do horizonte B, latossólico. Os latossolos são os solos de maior expressão no Brasil. Os planossolos são caracterizados pela presença do horizonte B plânico. Os planossolos apresentam baixa permeabilidade devido à mudança textural abrupta, o que proporciona a formação temporária do lençol de água suspenso. Pois bem, terminamos mais uma aula de conservação dos solos. Até a próxima!